E nós começamos mais um Liberdade de Opinião direto do Rio de Janeiro. Vamos até lá para conversar com o jornalista Sidney Rezende. Olá, Sidney. Olá, Rafael Colombo, muito bom dia. Senhoras e senhores, bom dia também, nossos ouvintes, estamos aí a postos. Vamos em frente, então, com os nossos principais assuntos do dia. E o principal deles é a eleição nos Estados Unidos. O presidente Donald Trump já avisou, vai contestar o resultado das urnas se ele não for o vitorioso. Trump afirma que os votos dados pelo correio são passíveis de fraude. Quase 100 milhões de americanos já votaram antecipadamente, o que significa um recorde na comparação com eleições anteriores. Sempre importante lembrar, o voto nos Estados Unidos é facultativo, não obrigatório, portanto. Cerca de 36 milhões votaram de forma presencial, mais de 62 por postagem nos Correios, 62 milhões, o que indica, portanto, que a votação neste ano será recorde. Sidney, como é que você avalia a postura do presidente Trump, já dizendo o seguinte: se eu não vencer, a eleição não valeu? Ele quer contestar os votos dados pelos Correios. Os especialistas nos Estados Unidos dizem que mais democratas do que republicanos devem ter votado dessa forma. Votar pelo Correio é uma forma passível de fraude mesmo? Bom, fraude ela pode existir de várias maneiras, né? Até o voto eletrônico, às vezes, ele é questionado por especialistas. Então, isso acontece. De fato, você tem razão. Ele diz o seguinte, terminada a eleição, eu vou já entrar com os meus advogados com pedido de suspeição. Portanto, ele já não vai aceitar qualquer que seja o resultado. Se ele tivesse convicção de que ganharia, certamente a postura não seria essa tão radical. Ele quebra uma tradição. Al Gore, você se recorda, e o senhor e a senhora também, naquela eleição, ele venceu de maneira absoluta, né, em votos individuais, mas para evitar, e ali naquele momento também houve uma suspeição de ocorrência de fraude ou não, ele acabou referendando, aceitando a derrota, e o Bush filho foi o presidente dos Estados Unidos, que depois foi para a reeleição. Então, Trump quebraria uma tradição de reconhecimento de uma eventual vitória do adversário. Como ele vai recorrer, então isso indo para a justiça, passamos para um outro estágio. Vamos então agora para a segunda fase, para entender esse raciocínio. Vai demorar, portanto, o resultado e haverá de se ter uma definição judicial mais adiante. Será anulação total da eleição? Anulação eventual somente dos votos que foram feitos desta maneira, pelo correio, e não de forma presencial? Por isso que os democratas têm feito uma campanha intensa nos últimos dias, começou até antes, mas nos últimos dias de maneira mais forte, né? No sentido de fazer com que os democratas saiam de casa, já que o voto não é obrigatório, e de uma maneira avassaladora conduzam Biden para a Casa Branca, e dessa maneira se tiraria a bandeira política da mão de Trump. Então, isso é fato. Agora, antes da eleição transcorrer, foi permitido que o voto fosse feito. É regra do jogo, desta maneira, pelos Correios. Então, eu não posso nem dizer que seja ilegítimo ou ilegal, porque legal é. Legal é. Precisamos saber, mais adiante, se haveria comprovação concreta de adulteração de votos, ou votos repetidos, ou impressão fraudulenta. Isso a gente precisa ver numa investigação futura. Agora, você já pensou, senhora, essa realidade da maior nação do mundo ficar aí uma semana, 2, 3, um mês, ou quem sabe mais que isso, com esse ato? Isso começa a corroer até a credibilidade do processo democrático. É algo realmente inusitado, se assim acontecer, como estamos imaginando, de quebra de tradição, de se reconhecer no pleito que você perdeu e o outro venceu, e por isso você deve cumprimentá-lo e ele deverá ser o presidente americano. Trump está dando uma contribuição a mais para a instabilidade. Isso para os mercados, financeiro também, não é nada bom, para o mercado comercial, para as relações entre os países, é muito ruim se houver esse período, vamos dizer assim, de definição. Sidney, o processo eleitoral lá nos Estados Unidos é bem diferente do sistema de eleição aqui no Brasil, né? Aqui, quem tem mais votos vence, né? Encerrada a apuração nas urnas. Lá, não necessariamente, né? Já aconteceu 5 vezes em 5 eleições. O presidente americano que recebeu o maior volume de votos nas urnas não levou a presidência do país, porque cada estado tem um peso diferente no número de delegados e são os delegados que indicam o presidente americano. Por exemplo, democratas recentemente perderam a eleição tendo mais votos da população americana. Aconteceu com Hillary Clinton em 2016, que venceu no voto popular
Donald Trump e aconteceu com Al Gore em 2000. Ambos tiveram mais votos da população, mas perderam nos estados-chave. Qual é a sua avaliação sobre esse sistema eleitoral americano? É justo, Sidney? Para muitos, ele é um sistema complexo, né? Porque nós preferiríamos entender como o nosso, né? Votou, tá valendo, acabou, ganhou, ganhou. De uma maneira assim, absoluta, é mais simples de se entender. Mas é um processo legítimo. E repare o nome, Estados Unidos da América. Por quê? Porque os estados, no passado, eles se uniram no sentido de uma América única e, consequentemente, se teria que criar uma legislação que fosse, no mínimo, mais equilibrada e mais justa. Então, nós tínhamos ali no passado três grandes conglomerados, vamos dizer assim, né? E dessa forma, se optou para equilibrar que se tivesse um número distinto de votos. Porque se fosse absoluto, proporcional à população, um estado com muita gente iria vencer sempre sobre um estado pequeno. Imagine como se fosse São Paulo, onde você está, Colombo, comparado ao Espírito Santo, que é um estado pequeno, né? Sempre você elegeria alguém identificado, um presidente identificado com São Paulo, que a população é muito maior do que o Espírito Santo. E aí criou essa proporcionalidade, né? Que dá um equilíbrio maior, que são os números de delegados. Por isso que é uma eleição direta, sim, que o cidadão pode votar e deve, mas ela torna-se indireta quando você acaba propiciando a vitória de quem vence no estado. Aí ele ganha um número de delegados e vai somando o número de delegados dos estados que ele venceu e no final, quem tem 270 acaba batendo o adversário. Então, por isso que é um modelo complexo, sim, é diferente do nosso, mas ele é legítimo e foi criado lá atrás para equilibrar essa desproporcionalidade habitacional, populacional dos estados. Agora, Sidney, continuando ainda na eleição americana, gostaria de saber qual é a sua perspectiva para a vitória tanto de Trump quanto de Biden na relação com o Brasil. O Brasil optou por se atrelar a uma candidatura, né? Manifestadamente. O presidente da República, inclusive, deu uma entrevista exclusiva ao Leandro Magalhães, nosso repórter, reiterando agora de manhã, 7h30 da manhã, que continua torcendo por uma vitória de Donald Trump. Como já havia feito anteriormente, o próprio filho foi aos Estados Unidos, o Eduardo, usou um boné, fazendo referência à campanha à reeleição do presidente Donald Trump. Eu gostaria de saber de você o seguinte, Sidney, este alinhamento a uma pessoa e não a um país, e não a uma nação, porque é mais do que um alinhamento aos Estados Unidos, é um alinhamento a Trump. Ele rendeu concretamente algo positivo para o Brasil nestes 2 anos de gestão do presidente Jair Bolsonaro? E o que é que nós podemos projetar na relação Brasil-Estados Unidos caso Trump seja reeleito e o Brasil continue se alinhando dessa maneira apaixonada aos Estados Unidos e caso aconteça uma vitória do democrata Biden, né? Aí as coisas vão ter de ser reajustadas, me parece. Ô, Colombo, não faz pergunta assim desse nível, não tão complexa, mas vou tentar resumir aqui rapidinho, né? Você citou um colega nosso e o enalteceu, eu vou aqui citar uma também, que é a Basília Rodrigues, fez um trabalho ótimo. A Basília conversou com autoridades, ela conversou com o secretário de Assuntos Estratégicos, o almirante Flávio Rocha, ela conversou com o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, ela conversou com o assessor-chefe para Assuntos Internacionais, Felipe Martins. O governo brasileiro está trabalhando com 3 hipóteses. Vence Trump, aí é uma vitória do bolsonarismo, do presidente Bolsonaro e da política externa brasileira que alinhou as relações do nosso país com os Estados Unidos. Que eu, pessoalmente, não acho isso muito bom quando você faz um alinhamento assim, quase de olhos fechados. O ideal é termos boas relações, a meu ver, com todo mundo, defendendo os nossos interesses. Mas vamos imaginar uma segunda hipótese, que o Biden vença a eleição. Aí vale a voz sensata do ministro da Economia, Paulo Guedes. Ele disse textualmente, o Brasil vai ter que se adaptar. Sim, o Brasil vai ter que se adaptar. Isso pode chacoalhar aí com a nossa área do meio ambiente, principalmente, e de relações exteriores, porque o presidente Biden, se assim ele for conduzido a essa condição, ele já disse que vai mudar essa correlação de relacionamento do governo americano com o governo brasileiro no tocante à preservação do meio ambiente. Os democratas não acham que a política brasileira ela está correta, que ela tem sido tolerante com a destruição do meio ambiente, com as queimadas, com o desmatamento e não tem feito um bom trabalho. Isso ele tem dito já claramente. Saiu ontem até uma entrevista
entrevista que ele deu há meses. Essa entrevista não é nova, mas ali ele ainda não estava, assim, fortalecido para ser presidente. Estava na disputa ainda, né, com muita indefinição naquele momento. Ele foi muito aberto, muito franco, contrário à política brasileira. Uma outra hipótese é o Brasil tentar mudar a sua política, e aqui externa, para ser mais ameno. Nos 2 últimos casos, a Basília conta isso, ela tem toda a razão, o Brasil terá, de fato, que fazer adaptações e poderá até afastar gente do primeiro escalão para ter uma boa relação, mas relação mais de negócios e menos uma relação afetiva. O presidente Bolsonaro gosta pessoalmente do jeito, da forma, do estilo do presidente Trump. Para nós, como eu disse, não é um bom negócio você ter um amigo só no mundo. É bom ser amigo de todo mundo, principalmente defendendo os nossos interesses. Bom, neste ano aqui, voltando para os nossos assuntos locais, Sidney, os ministros do Supremo Tribunal Federal deram mais de 1.700 decisões monocráticas, ou seja, sem a discussão do colegiado. A proposta do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, é submeter automaticamente aos 11 ministros, ou seja, a toda a corte, todas as liminares, para que os casos sejam colocados em plenário. Qual é a sua opinião, Sidney, sobre essa proposta do ministro Luiz Fux? Ela, ao mesmo tempo, diminui ou pode diminuir eventuais questionamentos a decisões que são tomadas, decisões monocráticas tomadas por um ministro só, porém, ao mesmo tempo, isso pode gerar um tremendo congestionamento no plenário do Supremo Tribunal Federal, não é? Outro dia, Colombo, fiz uma brincadeira com você, perguntei que nota você achava boa, né, para uma criança na escola conseguir. Você disse, 7 eu acho uma nota boa e tal. Eu disse, tá bom, se fosse 6,5, olha, nós acertamos aí, viu? Vai para a lojinha aqui, vai para nós esse ponto positivo. O que nós dissemos lá atrás? Vai se diminuir e muito o chamado voto monocrático e vai crescer muito esse modelo do voto mais coletivo, que é como funciona nos Estados Unidos também, lá na Suprema Corte deles. Voltando para nossa aqui, o que vai acontecer? Por mais que se congestione, que está se dizendo, olha, se for monocrático vai demorar muito, porque os 11 vão ter que estudar cada caso. Agora, os 11 ministros, eles têm uma assessoria muito eficiente, poderá até ser reforçada, e são estes assessores que o Legislativo também tem, são profissionais de carreira excelentes, preparados, capacitados, sabem trabalhar, e essa turma vai ter que se organizar para colaborar, para preparar elementos para que o juiz possa votar. Então, quando ele receber cada caso, não é assim, tipo, tem mais um, não tenho tempo. A assessoria vai organizadamente analisar cada caso e quando o ministro tiver que votar, ele vai fazê-lo de uma forma mais concreta, porque alguém fez o trabalho que na nossa área que se chama de produção, né? Produziu esse trabalho. Então, não acho que possa congestionar, não. A não ser que essas assessorias, essa forma de trabalhar, seja uma forma assim modorrenta, né? Lenta ou que burocrática, que eu não acredito. Então, o voto coletivo ele é melhor. Tem certas questões que o voto monocrático ele pode se tornar injusto, porque um juiz pode pensar assim e os outros 10 pensarem completamente diferente. Não acho a decisão do ministro Fux ruim, não. Acho bem positiva. E um outro voto pode ser monocrático, sim, ou porque já tenha um precedente anterior que já facilite o voto e não precisaria levar para o coletivo, para o todo, não é? Para o pleno. Então, essa ideia, eu acho que cria mais um conceito de justiça do que da cabeça de um único juiz tomar uma decisão que pode valer para os anos futuros. Bom, o vice-presidente da República, Sidney, Hamilton Mourão, pretende levar nesta semana, aliás, vai levar nesta semana, né? Porque a viagem já está marcada, embaixadores para visitar a Amazônia e tentar mostrar a eles que a Amazônia não está sendo destruída, quer que eles vejam com os próprios olhos o trabalho de preservação que ele entende o governo está fazendo na região. Devem embarcar na comitiva representantes da União Europeia, Reino Unido, França, Espanha, Portugal, Suécia, Alemanha, além do Canadá, da África do Sul, nossos vizinhos aqui, Peru e Colômbia, por exemplo. Sidney, essa viagem pode ajudar a melhorar a imagem do Brasil no exterior, levar os embaixadores até lá, mostrar para eles o que está acontecendo, onde está sendo desmatado, o que é que está sendo feito, onde eles achavam que havia um desmonte da floresta e na realidade não há, mostrar o trabalho das Forças Armadas, do IBAMA, enfim, dos órgãos ambientais por lá. Vale a pena essa visita in loco à Amazônia?
Sim, eu acho que é uma boa iniciativa. Países do mundo fazem isso tranquilamente e não fazem no momento de crise, não, como nós estamos fazendo. Fazem com antecedência. Qual é a tese desses países com vários programas em que se convidam jornalistas, autoridades, embaixadores? É para que quando alguma coisa acontecer sobre essa temática, no futuro, aquela pessoa que visitou em loco, que conheceu, tomou conhecimento da realidade, ela vai falar com mais propriedade e com menos emoção e com mais razão. Isso existe no mundo todo. Estamos chegando um pouco atrasados. Você sabe que eu fui convidado para participar dessa comitiva aí pelo vice-presidente. Eu agradeço muito a gentileza. Infelizmente não foi possível, porque são 3 dias, né? E não dá. Inicialmente, quando recebi o convite, eu imaginei que fosse para sobrevoar a floresta amazônica, para verificar que a situação talvez não fosse exatamente como se imagina. Mas não. É uma visita um pouco maior do que essa, na verdade. Eu tenho até o programa oficial aqui, ainda não inteiramente divulgado, mas ele diz o seguinte: é para visitar lugares onde se tem a logística do governo brasileiro, tanto das Forças Armadas como do governo federal, para se mostrar que o governo, nesses últimos tempos, está se equipando, está se preparando, está tendo condições para enfrentar melhor o problema do desmatamento e das queimadas. Não é um problema fácil. Então é uma viagem de 3 dias, é uma viagem razoavelmente longa, onde os convidados vão participar de várias instalações, né? Por exemplo, vai chegar lá na 2ª Brigada de Infantaria da Selva para ver o que eles estão fazendo, vai se visitar o pelotão de fronteira de Maturacá também para saber ali qual é o tipo de trabalho. Em cada um desses lugares haverá uma preleção, uma explicação, vai se sobrevoar também áreas, né, da região amazônica, vai se mostrar também os centros de fiscalização, equipamentos eletrônicos, equipamento que é utilizado ali para logística e deslocamento de pessoal. É uma viagem ampla, que eu considero uma viagem positiva. Agora, se você me perguntar, isso vai resolver o problema das críticas lá fora, a nossa política ambiental? Não, eu acho que não. Mas eu acho que é um passo importante quando você coloca luz, coloca transparência e quer, de maneira positiva, atrair vozes isentas do mundo para ver em loco o que está acontecendo. Eu acho que a iniciativa é positiva, é boa. Quer dizer que não teremos, então, liberdade de opinião direto da selva amazônica? Infelizmente não, porque eu também, além de liberdade de opinião, tenho os meus afazeres na rádio também. Daqui a pouquinho, viu, gente? Daqui a pouquinho, 10 da manhã até meio-dia, na CNN Rádio, tá certo? Mas é uma viagem interessante. Eu conheço parte da região amazônica, já sobrevoei ali. E uma vez eu sobrevoei num Bandeirantes com a porta aberta, meu amigo, e o piloto parecia um motorista de ônibus, né? Assim, com o pé sobre o motor lateral. Você olha para baixo, você sobrevoa horas e horas, só vegetação. Eu era mais jovem e não tive medo. Agora, idoso, não entro nessa não, viu? Idoso não. Meia idade, Sidney. Obrigado. Você sempre dando uma moral. Obrigado, Colombo. Boa volta, hein? Valeu, Sidney. Até a próxima, hein? Um abraço, gente. Até lá.